Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e mais um encontro num momento em que o bolsonarismo aqui no nosso país anda num total desespero. Alguns estão demorando a cair na realidade, porque eles acreditavam que uma ruptura institucional iria acobertar todos os crimes que eles cometeram contra o nosso país, o povo brasileiro, as nossas instituições. Só que com a mudança política que nós tivemos aqui no Brasil, eles estão se dando conta que aquela situação de ficar enviando vídeo para as pessoas, ficar fazendo publicações com tropas marchando, com veículos militares desfilando para um lado, desfilando para o outro, bravatas de gente uniformizada, gritos por todos os cantos nas redes sociais, ameaças de termos o artigo 142, o meu exército, as minhas forças armadas, enfim, tudo isso acabou. E quem que eles podem agarrar agora para protegê-los do naufrágio? Absolutamente ninguém. E agora, cada vez mais, nós estamos vendo que as filas estão andando. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e também situações paralelas que estão acontecendo aqui no Brasil, que nos afetam concretamente, O lugar dessa gente será a cadeia e o Brasil terá aqui muitas situações concretas para analisarmos. Bom, antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui das nossas atividades. Se você gostar, recomende, compartilhe aqui os nossos papos, E se puder também, mande seu comentário, dê o seu joinha e se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, mais cedo eu conversei com vocês sobre algo que era previsível aqui, a comunidade jurídica toda, os analistas políticos. Quem estava acompanhando o que estava acontecendo no Brasil percebia que nós vivenciamos aqui no Brasil um período de muito desmando, de verdadeiros criminosos à frente da República, aqui no nosso país, sem nenhum tipo de contenção que deveria ter sido feita pelas instituições que devem justamente respeitar a lei, fazer cumprir a Constituição, como a Procuradoria-Geral da República. Nós tivemos uma corrupção institucional. O senhor Augusto Aras, ele tem muitas justificativas, muitas explicações a dar ao povo brasileiro e à justiça. E isso vai acontecer em breve, porque há movimentações nesse sentido. Nada que foi feito aqui para proteger o clã Bolsonaro, o bolsonarismo instituído dentro do poder, que fez tantos males ao Brasil, isso não pode ser esquecido não, Então hoje mais cedo eu mostrei para vocês uma matéria do Aguirre Talento. O Gonê muda a atuação da PGR e se alinha a investigações contra bolsonaristas. Bom, a matéria até sugere assim que há um foco específico, em relação a bolsonaristas. Não, é que muitas situações foram represadas e agora, com a instituição voltando a funcionar, o Ministério Público Federal, a PGR, a Polícia Federal, as pessoas que estão devendo estão sem dormir, E hoje, uma matéria aqui no jornal O Globo, nesse sábado, que nos mostra mais um passo positivo da PGR, que é essa matéria aqui, olha. Muito interessante. PGR quer policiais com câmera e punição para quem não usar. Recomendação foi feita em consulta pública aberta pelo Ministério da Justiça a fim de regular o uso do equipamento. Gente, em todos os países do mundo, os países civilizados, têm as suas polícias com esse equipamento, que visa não só proteger o cidadão, mas proteger o policial de algum tipo de acusação injusta que possa ser endereçada ao policial. Em todos os países onde esse equipamento tem sido utilizado, o número de mortes de policiais caiu bastante, inclusive aqui no Brasil. E o número de mortos também, em algum tipo de conflito, também diminuiu. Então, cientificamente, é um equipamento que tem uma relação direta com o número de uma redução de mortes aqui de pessoas envolvidas em algum tipo de abordagem policial. Esse tipo de equipamento tem sido repudiado pelo bolsonarismo de um modo em geral, Mas, enfim, agora nós estamos diante de um novo momento. E essa posição da Procuradoria-Geral da República, ela é muito positiva e tem que ser muito bem vista, inclusive por alguns bolsonaristas, Vamos lembrar aqui esse cidadão que anda muito choramingando ultimamente, o senhor Jordi, que, enfim, ele não quer um sistema
mais legal aqui no nosso país, um sistema mais democrático, né? Ou ele vai ficar choramingando aqui, como eu já mostrei para vocês, né? Eu não tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. Pois é, então, meu amigo, se você tem medo de justiçamento e tal, você mentiu, né? Mentiu, né? Que foi acordado ali com policiais, né? Apontando fuzil para o seu rostinho e da sua filha, né? Se os policiais estivessem com câmeras, o senhor não poderia acusá-los, né? Porque a câmera registraria. Se o policial estivesse fazendo algum tipo de abuso, ele seria responsabilizado. Então o senhor deveria ser o primeiro dos bolsonaristas a defender esse tipo de situação, né? Muitos que estão sendo presos aí estão sendo gravados também, né? Como os 18 prefeitos presos, prefeitos bolsonaristas, que eu me referi mais cedo. Bom, daí a gente chega aqui a alguns temas aqui relacionados à segurança pública e o que está acontecendo aqui no Brasil. Essa situação aqui, ó, vai complicar muito o senhor Ramagem, tá? Porque ter bisbilhotado uma promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro. Gente, eu trabalhei aqui para o Ministério Público do Rio de Janeiro quase 15 anos, né? Coordenei o programa de televisão MP Cidadão na TV Justiça. Durante muito tempo apresentei os programas do MP. Eu conheço quase todos os promotores em atividade aqui no Rio de Janeiro, os procuradores de justiça. E posso dizer para vocês que não foi uma coisa muito boa terem grampeado uma promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro que estava ali investigando situações muito complicadas em relação a milícias, né? Então o senhor Ramagem vai ter coisas a explicar aí. Aliás, ele está circulando bastante aí tentando se defender, mas não dá, né, senhor Ramagem? O senhor está aqui no programa da extrema-direita, dizendo que a direita está sendo perseguida. Eu tenho questionado muito, né? O senhor foi um delegado de Polícia Federal muito ingênuo. O senhor foi se associar à família Bolsonaro. O senhor conviveu com o bolsonarismo ali. Nunca te ocorreu indagar, né? O senhor que está tentando explicar aqui. Como é que os bolsonaros compraram aquelas casas? O Bolsonaro, com salário de deputado federal, ter 2 casas na Barra da Tijuca de frente para a praia, isso nunca chamou a atenção do senhor, não? O Dudu Bananinha tem imóveis aqui, vultosos, aqui no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro. O senhor nunca se incomodou com isso, frequentando esses ambientes? Nunca te chamou a atenção? O senhor sempre achou que estava ali com gente que defende Deus, pátria, família e liberdade? Eu acho que até dentro da Polícia Federal o senhor deve ser olhado assim de uma forma enviesada, né? Alguém que estava dentro de uma instituição, mas se associou àquilo que não tem a menor justificativa, né? Bom, aí a gente entra aqui em outras pautas também. Hoje, gente, eu comentei com vocês mais cedo que os veículos de comunicação começam a apertar o governo Lula e mostrar que estão dispostos a partirem para uma briga para não deixar haver 1 milímetro de avanço nas pautas sociais. Uma dessas indicações são editoriais, né? Como esses aqui, ó. Eles estão querendo descredibilizar a eleição de Lula. Eles são muito hipócritas, né? Porque quando o Bolsonaro foi eleito, então tudo aquilo que foi colocado contra o povo brasileiro, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, privatizações, eles diziam, né? Ah, mas essa foi a proposta vitoriosa nas eleições, o Bolsonaro está com carta branca para vender o Brasil, né? É o que eles diziam. Agora estão dizendo o seguinte, estão dizendo o contrário, que o Lula foi eleito, mas o Lula não tem carta branca, não. O Lula não pode fazer aquilo que ele quer fazer enquanto presidente da nação, né? Não foi essa a agenda que venceu a eleição. Lula ainda não entendeu que só ganhou a eleição porque a alternativa era Bolsonaro. Ao tentar impor a agenda petista de desbragada intervenção estatal, ele flerta com o desastre. Gente, olha só, em primeiro lugar, não é uma agenda petista. Ninguém ignora que o Lula foi eleito, ancorado por uma frente muito ampla, que pegou ali o Alckmin, Simone Tebet, várias forças progressistas aqui no nosso país, isso é inegável. Agora, o que o Lula está fazendo é simplesmente imprimir uma visão política e econômica que não é de extrema esquerda, não é comunista, não é socialista, enfim, ela atende ali a princípios da social-democracia. Enfim, o Lula não está revertendo absolutamente nenhuma situação que garantiu a esses setores privados do nosso país uma série de benesses e de privilégios, né? A gente tem que ter essa clareza. Agora, eles colocam aqui no editorial deles,
não pertence ao governo há 27 anos. É um dos principais sintomas de que Lula está convencido que conquistou seu terceiro mandato não para defender a democracia, como apregou na campanha, mas para impor a agenda petista de desbragada intervenção estatal. A nova política industrial recentemente apresentada, por exemplo, é um compilado de ideias atrasadas, de que tantos prejuízos causaram ao longo da trevosa era petista. Então, legal era o Paulo Guedes, né? Qual foi o investimento que o Paulo Guedes fez? Qual foi a benesse industrial, a libertadora, educacional, tecnológica que o governo Bolsonaro fez para o nosso país, a não ser o roubo, o assalto contra os direitos sociais aqui no nosso país? E aí os jornais vão publicando, né, na área no caderno Economia e Negócios, a continuidade dessa ladainha aqui. Capitalismo de Estado não deu certo, está se repetindo. Para economista-chefe do Itaú, aí, gente, o Banco Itaú, né, que está nessa jogada aqui, ó. Quem está lucrando, né, estratosfericamente numa sociedade de miseráveis, como nessa matéria aqui, lucro de grandes bancos deve crescer 30% no quarto trimestre. Bom, aí ele diz, para economista-chefe do Itaú, incentivo setorial foi tentado várias vezes e gerou aumento da dívida pública. Então, qual é a solução? É deixar vocês dos bancos aí governarem o nosso país? São vocês que têm as fórmulas corretas? O que é? A fórmula é emprestar dinheiro a juros extorsivos, isso aí que é bom para o nosso país? Então, gente, é uma conversa, aí sim, uma conversa típica dos senhores de engenhos, né? Reencarnados nessas criaturas aí. O vice-presidente da República, o Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, ele deu uma longa entrevista ontem aqui no Valor Econômico, explicando para essas criaturas o que está acontecendo, gente. E é uma questão muito simples, né? O BNDES tem muito dinheiro ali que vem de várias fontes. E é um banco. E o banco, ao contrário dos bancos privados, tem um foco específico no desenvolvimentismo aqui do nosso país. Então, existe um dinheiro que não é um dinheiro que é colocado no orçamento, que não é roubado pelos deputados, desviado pelos deputados nessas emendas infames, que devem ser combatidas. É uma distorção também que a gente deve tratar aqui em espaços como o nosso Portal do José, né? Mas o Alckmin explicou bem aqui. Alckmin descarta risco fiscal e diz que política industrial pode superar 300 bilhões de reais. Bom, o Brasil gasta mais de 500 bilhões de juros todos os anos. E ninguém fala nada. Esses 300 bilhões são para serem distribuídos ao longo de 4 anos. Se a gente for dividir, 75 bilhões por ano. Ou seja, pouquinho mais de 10% que o Brasil gasta com pagamento de juros. E aí, que beneficia quem? Os bancos, como a gente está vendo aqui, nos resultados práticos, né, que são mostrados aqui no nosso país. Então são essas contradições, mas nada como a gente ter esse tipo de espaço aqui para mostrar, né, o que está acontecendo, como é que esses setores se movimentam, ao mesmo tempo que nós estamos vendo o nosso país lentamente passar algumas situações a limpo que estão atingindo ali esses criminosos que estiveram à frente do nosso país, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau!